Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver uma teoria que tem sua origem lá do outro lado do mundo, no Japão. É uma teoria já desenvolvida no pós-guerra, Total Quality Management, ou Gestão pela Qualidade Total. Vamos chamá-la por essa abreviação TQM. Como vocês viram aí no TA, essa teoria ela nasce em cima da terra arrasada, não é? Ela nasce num Japão extremamente empobrecido após aquela aventura da Segunda Guerra e ela nasce numa empresa sem recursos, né? Que é a Toyota, e nasce em alguns outros pontos também do Japão. E as ideias dessa teoria, elas vão justamente no sentido de enxugar os processos, de desenvolver a qualidade para que não haja perdas de espécie nenhuma. Vocês viram também alguns autores importantes dessa teoria. São autores, via de regra, japoneses e norte-americanos. Não é? Japoneses como Taishi Ono, como o Sr. Toyoda, como Juran, como Ishikawa, e americanos como Deming e como Feigenbaum. Esses americanos, eles desenvolveram teorias que não foram de imediato aceitas nos Estados Unidos, elas foram aceitas no Japão. Então, esse programa como um todo, a gênese dele, o princípio dele, é mesmo no Japão. Eu gostaria agora de apresentar para vocês os princípios que norteiam essa teoria. Cada um desses princípios vai ser explorado na aula de hoje. Não é? O foco intenso no cliente, a melhoria contínua, a melhoria da qualidade de tudo, a medição precisa e também o envolvimento dos funcionários em todos os níveis. O foco intenso no cliente é uma maneira, não é, desse programa do TQM dizer a mesma coisa que nós vimos na teoria neoclássica, seja eficaz, não é? Porque, veja, o cliente é um objetivo maior, atender o cliente, satisfazer, encantar o cliente é o objetivo maior da empresa. Então, focar no cliente é ser eficaz. Mas, afinal de contas, quem é o cliente? Não é? Será que nós sabemos, de fato, na empresa quem é o cliente? Vamos analisar aqui um pouquinho este esquema. Veja, é óbvio que o pessoal de vendas conhece muito bem quem é o cliente. Ó, vamos marcar aqui. O pessoal de vendas sabe muito bem que o cliente está no ambiente, não é? Está aqui no ambiente, está aqui no mercado que ele tem que atender, ele lida com esse universo a todo momento. Mas será que o pessoal de produção e o pessoal de suprimentos compreendem quem é esse cliente, conhece esse cliente como vendas conhece, não é? Os autores da TQM acreditam que não, que é muito difícil para o pessoal de outros departamentos que não têm contato direto com o cliente externo visualizar as necessidades do cliente. Então eles tiveram uma ideia muito interessante. Eles propuseram que o cliente de cada um dos processos, de cada um dos departamentos, ele é o seu cliente interno na companhia. Por exemplo, vendas é um cliente da produção. Isso parece óbvio, mas veja, o que eles estão dizendo é a equipe de produção deve tratar as requisições, as demandas, os pedidos de vendas, como quem está atendendo um cliente externo. A gente, dentro da empresa, com as comodidades, o hábito, o relacionamento, a gente vai perdendo o respeito pelo cliente
interno, no sentido de tratá-lo como se ele viesse de fora. Essa é a ideia. Então, o vendas é um cliente interno e produção é um fornecedor interno de vendas. Da mesma maneira, suprimentos, né, o pessoal de compras, o pessoal que alimenta a produção, tem que atuar como um fornecedor da produção. A produção é o cliente desse departamento. Não é? Há departamentos e processos que são fornecedores de quase todo mundo. Não é, pessoal? RH é um exemplo. Né? Todo mundo é cliente de RH dentro da empresa. É muito importante notar que os clientes eles têm que informar seus fornecedores do que necessitam, né? Para que o fornecimento possa ser bem feito. Mas muitas pessoas acabam culpando o cliente por pedir mal, por não saber informar bem o que precisam. Essa justificativa, não é? Errei porque a produção não sabe pedir, o PCP não sabe pedir, o vendas não soube determinar o que produzir. Essa afirmação ela não é válida. Isso não desculpa o mau desempenho do fornecedor. Se o cliente que está logicamente preocupado em atender seu próprio cliente não faz bem as requisições, não pede bem, o departamento fornecedor tem que desenvolver junto ao cliente uma boa maneira de pedir, uma boa maneira de requisitar. É obrigação do fornecedor sentar-se junto com o cliente e explicar a ele, desenvolver juntamente com ele a maneira correta de pedir. Vejam, por exemplo, a situação do departamento de manutenção, não é? Que no passado foi um departamento assim, eu diria que até arrogante. Eu já atuei na manutenção, até arrogante, culpando a produção, que não sabia operar os equipamentos, que não sabia o que pedia, tal. E hoje na maior parte das empresas é um departamento terceirizado. Não só por esse motivo, mas um pouco por isso também. Não é? Veja bem, o cliente, num certo momento, não tolera, não é, um fornecedor arrogante, um fornecedor cheio que coloca um monte de dificuldades para não prestar corretamente o serviço. Hoje é muito fácil terceirizar. Hoje é muito fácil trocar de fornecedor. Então, dentro da empresa, todos têm que ter essa preocupação de identificar o seu cliente interno, conhecer as necessidades desse cliente e fornecer a ele os melhores serviços, os melhores materiais possíveis. Não é? A esse processo, a essa relação, o TQM deu o nome de cliente-fornecedor interno. Bom, um segundo princípio do TQM é a melhoria contínua. A ideia aqui é que tudo pode ser melhorado e sempre. Nada está completo, nada está pronto, nada está perfeito. Todos os processos podem ser melhorados. Mas essa melhora, ela tem uma característica especial. Ela é uma melhoria que deve ser feita a partir de pequenos acréscimos. Então, tudo pode ser melhorado sempre e em pequenos acréscimos. Não são aquelas melhorias de salto em que a gente muda tudo, ou muda a tecnologia, muda a mídia. A ideia aqui é que você se exercer, não é? Em conjunto com os demais funcionários de um departamento, os demais colaboradores da empresa, se exercerem a sua imaginação, a sua criatividade, usarem algumas técnicas, não é, que o TQM tem, você pode estar sempre melhorando todos os processos. A melhoria contínua, ela deve ser exercida
por todos. Todos aí incluem, logicamente, os clientes e fornecedores, não é? Mas, em grande parte, os funcionários da empresa, outros interessados, a população em geral que tem interesse naquela empresa, todo mundo deve sugerir. E que para todo mundo faça sugestões, é necessário que a empresa esteja aberta a receber sugestões. Não é? Aqui aparece um desenho de uma caixinha de sugestões, não é? Ter em diversos locais, por diversas mídias, ter e deixar disponível para todos a possibilidade de sugerir e acessar essas sugestões. De fato, não fazer isso, não é? Para parecer que tem um programa moderno, mas acessar essas sugestões, triar essas sugestões e dar o feedback para quem sugeriu, não é? Se ela foi considerada viável e se ela vai ser ou não aplicada, se foi aplicada, que ganhos trouxe. Isso é muito importante. Por fim, eu gostaria de comentar que esses programas de melhoria contínua, eles devem incentivar, valorizar qualquer tipo de iniciativa. Iniciativas grandes, iniciativas pequeninas são válidas. Há o caso, não é, de uma grande indústria japonesa que fez um quadro e colocou a figura de um funcionário que ele aqueceu uma ferramenta, né, entortou o cabo de uma ferramenta para conseguir acessar um lugar difícil da máquina. Uma coisa muito simples, muito boba, né? E um visitante estrangeiro, quando viu aquele quadro, com o funcionário e a ferramenta entortada, ele não entendeu. Ele perguntou, mas coisa tão pequena, né? E então, o responsável pelo programa respondeu assim, é justamente por ser uma coisa pequena. Quem vê esse quadro diz assim, nossa, essa empresa valoriza de fato qualquer pequena ideia. Vou começar a praticar as minhas, não é? Então, esse é o tipo de estímulo que o programa espera. Outro princípio é a melhoria na qualidade de tudo. Né? Para a gente falar disso, temos uma pergunta, a pergunta do TA. Né? O que é qualidade? Afinal de contas, o que é qualidade? Vamos dar uma olhadinha aqui. Será que qualidade é durabilidade? Puxa, é bacana você comprar uma máquina, hein, caríssima. Você quer que ela seja durável. Então, eu acho que durabilidade é qualidade. Mas, quando você tem um solvente numa tinta, por exemplo, você quer que esse solvente, na aplicação, ele dure muito pouco. Você quer que ele evapore, não é? Porque se ele não evaporar, essa tinta vai ficar ali empassada, não seca, ela é muito ruim. Você não quer um solvente durável após a aplicação. Então, durabilidade não é qualidade para um solvente após a aplicação. E a resistência, né? Ou a resiliência, será que são qualidades? Bom, muitas peças metálicas, não é? A gente espera que sejam resistentes. Mas se você compra uma linda peça de cristal, você espera que essa peça seja resistente? Não, o cristal quebra, vira pó, não é, pessoal? Então, resistência não é uma qualidade que se espere num cristal. Beleza, né? Um automóvel muito bonito, isso valoriza, inclusive, o carro, né? A venda do carro, beleza, parece ser uma qualidade indiscutível. Mas será? Se você for trocar a ponta de eixo desse carro, você vai procurar uma ponta de eixo bonita? Não, né? Então veja, durabilidade e resistência, beleza, são aspectos da qualidade que às vezes se aplicam, às vezes não se aplicam. Então talvez essa aplicação é que seja o segredo, não é? A qualidade, ela tem que ser medida com relação ao uso que você vai fazer desse item, né? Então a gente diz qualidade é adequação ao uso. Se um produto, um serviço se adequam ao uso a que se destinam,
então aí pode-se dizer que eles têm qualidade. Não é? Isso simplifica muito a, a análise para nós. E esse tudo, hein? O que seria esse tudo? Então, eu preciso desenvolver qualidade. Eu sei que a qualidade é adequação ao uso, mas qualidade em tudo. Será que eles estão querendo dizer tudo mesmo? É tudo mesmo. Não é? Na visão dos autores desse programa, a qualidade não. Você não pode aplicar a qualidade, por exemplo, somente no momento de produzir um artigo, né? de fornecer um serviço. A qualidade começa quando alguém na empresa atende o telefone. Né? Se a pessoa que atende o telefone na empresa não o fizer com qualidade, o produto não tem qualidade. Nossa, que radical, não? Sim, existe aquela historinha, não é? Que vem também lá do Japão e diz que um inspetor, quando visita uma empresa, uma fábrica, por exemplo, se o cafezinho estiver frio, ele sabe que o produto não presta. É exagerado, não é? Mas radicalizando um pouquinho, essa história radicaliza um pouquinho para explicar que, de acordo com a TQM, se você quer qualidade no produto final, você precisa ter qualidade em todo o processo. Vocês vão estudar ao longo dos cursos de vocês, quando tiverem disciplina ligada à produção, talvez à logística, vocês vão estudar outras teorias, como a TOC, a teoria das restrições, que mantém uma discussão interessante com o TQM nesse sentido. Não é? Não concorda com todos os pontos, acredita que as ideias da TQM devem ser aplicadas nos gargalos, porque não há energia para se manter o mesmo padrão em tudo. Isso é algo para vocês conhecerem mais no futuro. Por enquanto, com a TQM, sabemos que o recado é qualidade em tudo. Mas um princípio da TQM é o princípio da medição precisa. Veja que princípio interessante. Meça tudo, não é? Sempre que possível, trabalhe com o quantitativo, com os números. O bom gestor trabalha com números. Se você não mede, você não sabe se o processo está melhorando ou piorando. Se você não mede tudo, você não é capaz de dizer se uma mudança que você inseriu foi bem sucedida ou não foi bem sucedida. Então, medir é fundamental, não é? Ao medir, você pode inclusive usar métodos estatísticos. Métodos estatísticos, como o controle estatístico do processo, são métodos inteligentes. Eles analisam o seu processo e apontam que a falha vai ocorrer antes que você perca uma peça, antes que você perca dinheiro, não é? Então você olha e percebe, puxa, as peças estão saindo com uma medida ou com uma dimensão que estão tendendo para baixo. Olha aqui, ó, não saíram fora ainda, mas vão sair. Então eu vou corrigir esse processo antes que ele comece a produzir porcaria, a produzir peças fora do padrão. Veja que isso é um ganho, isso é uma grande economia. Mais um princípio que agora aqui se choca frontalmente com as ideias da Escola de Administração Científica de Taylor, não é? É o envolvimento dos funcionários em todos os níveis. Não é? Os funcionários em todos os níveis devem opinar na melhoria do processo, devem apontar os erros, devem inclusive interromper os processos quando percebe que há uma falha na qualidade. Não é? Há empresas japonesas, há histórias interessantíssimas, né, de empresas que colocam assim, uma cordinha ao lado da produção em massa, ao lado da linha de montagem. E qualquer operário podia puxar isso e parar a linha de montagem inteira, caso percebesse uma falha. Isso foi uma coisa revolucionária.
Veja, essa participação dos funcionários se dá através de um processo administrativo que nós vamos estudar na disciplina de funções administrativas, chamado empowerment, não é? Um processo denominado empowerment. Essa palavra aqui, ela tem tradução, não é? A tradução é empoderamento, mas ela é pouco usada na área administrativa, na literatura de administração no Brasil. Há aí alguns possíveis motivos, mas não vamos discutir isso agora. Então, o empoderamento, o empowerment dos subordinados, ele se dá mediante uma técnica, né? Uma técnica especial que nos permite delegar, mas não é delegar trabalho aqui, é delegar o poder de decisão, né? Então, o subordinado, que faz ali as tarefas tal, ele também passa a poder decidir. E essa delegação do poder de decisão exige uma técnica especial que a gente chama de empowerment, né? Essa decisão ela é tomada em diversas instâncias, inclusive dos times da qualidade. São reuniões muito interessantes em que participam funcionários de todos os níveis, o ajudante administrativo, com o CEO da empresa, com muitas vezes né, os operários. Então se dividem em grupos temáticos, e todos nesse grupo podem opinar. Quando estão sentados nesse grupo, não há relação hierárquica. A opinião de um operador de produção tem o mesmo valor da opinião do diretor industrial, não é? Isso libera as pessoas a exercer sua criatividade, a apontar problemas e a desenvolver soluções para esses problemas. Bom, eu falei em Deming, né? Esse autor americano, é, ele é um dos pilares desse programa TQM, né? É uma mente brilhante e ele resumiu alguns dos princípios que ele desenvolveu em 14 pontos. Nós não vamos ver todos os 14 pontos, vou puxar aqui alguns dos mais importantes para vocês terem uma ideia para onde vão as ideias, né, contidas nessa lista. Um deles, por exemplo, é planeje para o longo prazo. Né? Planeje para o longo prazo. Não faça somente planejamentos curtos. E lá no Japão isso vingou, né? O planejamento de longo prazo, na maior parte dos países do mundo, Brasil inclusive, é o planejamento de 5 anos. O Japão faz planejamentos para 20 anos. Estabeleça controles estatísticos, né, como nós acabamos de ver. E também você exija que quem fornece para você faça a mesma coisa. Por quê? Se o seu fornecedor estabelecer controle estatístico, ele vai perder menos peças, vai perder menos dinheiro. E você não vai pagar por refúgio, não é? Você não vai pagar o preço adicional da produção de peças de descarte, de peças ruins. Isso é bom para você. Lide com o mínimo possível de fornecedores. Isso rompeu com uma tradição, não é? O bom comprador do passado, para cada item, ele tinha uma carteira aí com dezenas, centenas de fornecedores e ficava jogando com todos eles para conseguir os melhores preços. Então, a partir do TQM, fica estabelecido que o ideal é você ter muito poucos fornecedores, pode ser até um só fornecedor, e que ele seja muito bom, tenha classe mundial, e você vai firmar com ele um contrato de fornecimento, de maneira que ele se compromete a não falhar na entrega e não falhar na qualidade e obedecer os preços contratados. É o que a gente chama, não é, de parcerias estabelecidas dentro de uma cadeia de suprimentos.
Mais um ponto, pessoal, diz respeito a você analisar se os problemas que acontecem nos seus processos empresariais, se as falhas, se os desvios, se eles têm uma causa específica, local, aleatória, ou se eles têm uma causa sistêmica, uma causa que vai se repetir sistematicamente. Então veja, pessoal, a nossa tendência é achar que todos os problemas têm uma causa especial. Puxa, olha, quebrou isso daqui, a peça saiu fora. E olha, veja, aquele sujeito fez isso errado, tal. Mas, na verdade, só 20% das causas dos desvios, das causas dos problemas, só 20% são locais, são especiais, aleatórias. 80% das causas são sistêmicas. 80% das causas estão nos processos, elas vão se repetir. Você sabendo disso, não é? Quando se defronta com um desvio na sua empresa, você já tenta encará-lo como sistêmico, não é? Como um problema sistêmico. Opa, não foi porque o sujeito errou, talvez a iluminação esteja ruim, talvez o treinamento nessa empresa não seja bom, tá certo? Talvez as ferramentas que a gente compra não têm qualidade. Então, se o problema for sistêmico, ele vai se reproduzir. E a sua obrigação como gestor, você, gestor, é o responsável pelo sistema. Então, é sua obrigação corrigir essas falhas sistêmicas. Mais um dos 14 pontos é uma recomendação para você não gerir através do medo. Eu vou cortar seu salário, vou te pôr na rua. Não é? Um funcionário que trabalha oprimido ou com medo, ele jamais vai gerar qualidade. Ele não vai dar sugestões, ele vai ter sua criatividade totalmente encoberta. Por quê? Porque o medo ele é péssimo no sentido do desenvolvimento da qualidade. O que você precisa para a qualidade é o companheirismo, é a colaboração, é aquela sensação de participação e de acolhimento. Então, se você gerenciar utilizando medo, já dizia Deming, você não vai conseguir estabelecer um bom programa de qualidade. Por fim, né, muitas vezes, um gestor numa posição ali mais subalterna, ou um supervisor, um líder, tem consciência e estuda sobre os programas de qualidade, sobre o TQM e deseja ele, não é, fazer uma grande transformação. Essa boa vontade, ela é muito válida, mas dificilmente ele vai conseguir implantar. Né? Esse tipo de programa, os programas de qualidade, a gestão pela qualidade total, elas têm que partir da alta administração. Todos, a começar pela alta administração, têm que estar envolvidos nesse programa. Então precisamos todos nos conscientizar disso. Agora você vai partir para fazer os seus exercícios de TF. Desejo aí um bom desempenho.